É isso aí, façam todos um excepcional dia. Bem-vindos mais uma vez à reunião aqui da equipe de resgate. Mais uma quinta-feira aqui, hoje com a terceira parte dessa aula master aqui das super plenitudes. Mais uma vez aí, essas aulas que estão sendo maravilhosas aqui do Pastor Éden. Então, bora dar continuidade hoje aí. Sejam bem-vindos aí, os que estão vindo a primeira vez aí na quinta-feira com a gente, né? Suas aulas aqui normalmente são às quintas-feiras nesse ano de 2022, né? Já dando um spoiler aí, não sei o que vai acontecer para o ano que vem, mas é isso aí, bora lá, a Carol vai fazer uma leitura para a gente, então faço todos uma excepcional aula aí, obrigado mais uma vez, bora! Olá, pessoal. Tem um pessoal novo aí. A gente fala, façam todos um excepcional dia, porque está nas nossas mãos fazer, né? A gente tem que ir lá e fazer. O dia já está aí. Nós já estamos aqui, então a gente precisa fazer com que ele seja excepcional. Eu vou fazer uma leitura em Salmos 9:1. Salmos 9:1. Tem alguém falando no chat aqui, está com o pai internado, a gente vai orar por ele também, tá bom? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Que coisa mais linda, né? Que a gente louvar o Senhor de todo o meu coração. E além disso, contarei todas as tuas maravilhas. É impressionante como em todas as situações a gente tem um remédio lá na Bíblia, né? A gente tem como ir lá e buscar um refrigério, buscar uma palavra. E às vezes a gente não tem o que falar para a pessoa, mas a palavra sempre tem. Então a gente pode ir lá a qualquer momento que a gente não vai ser desamparado. Não é isso? E hoje a gente está aqui para finalizar, para analisar os nossos resultados, entender um pouquinho melhor se nós somos parasitas ou hospedeiros. E a gente chama aí o pastor Éden, que é muito querido. Seja muito bem-vindo, querido. Mais uma vez, que prazer em ter essa aula com o senhor. Maravilha, obrigado, Carolzinha. Obrigado, Fábio, Nil, a toda a galera que está com a gente aí. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos recapitular alguns princípios importantes para a gente complementar o nosso ensino e poder caminhar nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente conversa sobre superplenitude, tem a ver com os 11 pilares da vida, ou 12 pilares da vida, como alguns psicólogos ou psiquiatras trabalham essa perspectiva dessas gavetinhas na nossa vida, né? Imagina um grande guarda-roupa, e nesse guarda-roupa tem um monte de gavetinhas. Então, vamos imaginar que essas gavetinhas são essas 11 ou 12 pilares da vida, e aí para você organizar, para você saber, para você como é que você pode potencializar a sua vida, vem um resumo de como você se relaciona, né? Eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com as pessoas, eu com o meu próximo. Então é importante a gente trabalhar esse aspecto, e tudo que a gente vai fazer aqui hoje tem a ver com a perspectiva do autoconhecimento, né? Um relacionamento linear e um relacionamento cíclico, um relacionamento onde a gente usa as nossas potencialidades racionais, e um outro relacionamento onde a gente usa as nossas potencialidades emocionais. Então, o cérebro é dividido em dois hemisférios, né? Então, imagine que aqui você tem o lado direito e o lado esquerdo, cada um é responsável por uma ação.
Um é responsável pela emoção e o outro é responsável pela emoção. Então, a gente tem que criar sinapses, a gente tem que criar pontes, né, que liguem um ao outro. A gente tem que, nessa conexão entre um ao outro, tem que criar conexões, né? Essas conexões são as sinapses, que são caminhos que a gente tem para resolver alguns problemas. Então, imagina que se você tem algum problema, pum, como é que a gente vai resolver? Então, é importante você ter preenchido essas duas ferramentas, né? Essas duas ferramentas aqui, que é o MAS e que é a ferramenta das 8 superplenitudes, né? Esse aqui é o MAS. Então, você tem os 11 pilares da vida, divididinhos aí, para encher aí, pegue os dois aí, então pegue os dois aí, né? Para a gente conversar e dialogar aqui sobre eles. Eu vi o da Carol, ela me enviou aqui as fotos, eu dei uma olhadinha. Isso daqui é um retrato diário, certo? É um retrato momentâneo de como é que estão a sua vida, usando os seus talentos, usando o que você tem para desenvolver através das emoções e através da razão os seus relacionamentos. Eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com as pessoas, eu com o meu próximo. Então, quando a gente vai aplicar isso daqui, a gente, nessas potencialidades, a gente vai ver que a nossa roda às vezes não roda, que alguma coisa não está legal. E aí dá um bug, dá um trava, dá uma zica, que você pergunta, mas como é que pode travar? Como é que essa roda não roda? O que que eu tenho que fazer? E às vezes a demanda é muito grande, porque você vai ter várias ações para fazer. Então, a superplenitude, ela te dá uma noção de como é que você vai fatiar essa pizza de maneira menor. Em vez de fatiar em 11, 12, você vai fatiar em 8. Então, você tem lá o relacionamento com Deus, você tem o relacionamento consigo mesmo, e você tem o relacionamento com o próximo. E dentro do próximo tá seu cônjuge, seu lar, sua profissão, seus parentes, sua vida social e a sua comunidade. Quando eu enxergo isso daqui, então você vai perceber que algumas coisas começam a mudar, né? Então, quando a gente vai aplicar esta ferramenta, quando você vai aplicar essa ferramenta, algumas coisas você vai construindo. Por exemplo, deixa eu ver aqui se está tudo certinho para eu poder compartilhar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou compartilhar com você aqui. Deixa eu ver se ele está compartilhando aqui, ó, tela certinha. Aqui, ok. Então, quando você consegue enxergar aqui, você vai vendo que, ao compreender, você vai atribuir uma nota de 0 a 10. Eu comigo mesmo, você vai fazer algumas perguntas, né? Quais são as perguntas que você vai fazer, né? O quanto você consegue tirar o melhor de você para ter conexão pacífica e próspera consigo mesmo. Então, o quanto que você consegue hoje extrair de você mesmo, né? De 1 a 10, vai colocar aí, ó, tá? O critério aqui é de 1 a 10. Seguindo os critérios acima, qual é a nota que você dá para essa instância, né? Eu comigo mesmo. Outra pergunta importante para você fazer, né? O que você consegue tirar de si mesmo nos momentos desafiadores, naqueles momentos onde é testada a sua inteligência emocional, é testada a sua inteligência racional, quando você é colocado à prova, quando você é fechado no trânsito, qual o tipo de domínio próprio, de controle que você tem, de 0 a 10? Você consegue não xingar o indivíduo que te fez mal? Você consegue, num momento de fúria, lá no trabalho, que alguém te machuca ou te fere, uma coisa que você não teve culpa, você consegue ter esse emocional ou você perde essa razão, né? Então, você vem à segunda instância, quando você vai trabalhar com o cônjuge, então você diz assim, você se conecta com a pessoa com quem divide a sua cama, você consegue se conectar. Eu não estou falando aqui a conexão sexual, aqui tem a ver com a conexão relacional e emocional, né? Essa relação, ela tem a ver com
como que você se comporta no relacionamento com esse indivíduo, né? Com essa pessoa que divide a cama com você. Você é tolerante? Porque assim, você vai concordar comigo uma coisa. Quando a gente fala de cônjuge e tal, a gente geralmente trata todo mundo bem, mas quando a gente tiver que perder a paciência, a gente perde com o cônjuge. Eu costumo dizer o seguinte: quem mais me conhece é minha mulher, porque com ela não tem máscaras, né? Então veja aqui, como está essa conexão de ser amado em amor, harmonia, admiração, respeito, afeto, cumplicidade? Como é que está essa relação? Qual é a qualidade dessa conexão com essa pessoa de 0 a 10? A partir do momento que você dá uma nota, daqui a pouco a gente vai avaliar, né? Então, quando você vai para a instância do lar, é uma conexão com as pessoas que dividem o teto com você, né? Então, veja só, se você mora só, qual é a nota que você dá para essa lacuna? Se você mora com outras pessoas, como que está esse relacionamento com seus pais? Se você mora com eles, se não, com seu cônjuge, né? É, como que isso daqui... Vou dar um exemplo, né? Você elogia as pessoas, você consegue, diante dos desafios, você consegue acordar e falar um bom dia, você... Porque, assim, às vezes, dentro da rotina, a gente esquece de algumas coisas. Então, é importante você dar esta nota aí na instância do lar. Quando você vai na instância profissional, você também tem que fazer algumas perguntas, né? Você se conecta com as pessoas do seu ambiente profissional? Quão colaborativo e pacífico é esse ambiente? Então, lá no seu trabalho, você consegue ter paz? Você consegue administrar isso? Você consegue dar isso daqui? Então, isso é importante, né? Essa instância vem antes de parentes, porque se refere ao ambiente no qual a maioria das vezes estamos inseridos de 8 a 10 horas. É mais tempo dedicado a esse pilar do que os nossos parentes. Tá me entendendo? Então, diante disso, como que você se relaciona? Como que você está na sua vida profissional? Isso aqui é muito importante. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Carolzinha. Carolzinha, como é que está o seu relacionamento nesse aspecto de ambiente? Fala para mim. No meu ambiente de trabalho, tá bom. Eu E acho que quando, podia ter um pouquinho mais de conexão. e quando você diz que tá bom, você dá essa nota com relação a quê? A convivência, a harmonia, a sinceridade que a gente tem entre nós. E se dependesse de você, só de você, qual é a nota que De você dá? mim eu daria nota 10. Entendi. E por que que depende das pessoas você dá nota 8? Porque fica aquela coisa, não depende só de mim. No que depender de mim, tá tudo certo. Para mim pode estar chovendo, pode estar sol, para mim tá tudo bem. Entendi. Veja, por que que eu estou te perguntando isso? Porque esta consciência é importante. Você gerar uma consciência de que o que depende de você, você está fazendo. Agora, o que depende dos outros, você não fica escravo disso. Isso vai te situar na hora que você for avaliar essa nota. Você vai ver que a hora que você vai voltar lá na nota, e a hora que você for avaliá-la, aqui tem algumas coisas importantes. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, né? O que que é mais importante para você, família ou trabalho? Família. Se família é mais importante, por que que a gente dedica mais tempo para o trabalho do que para a família? Não tem uma incoerência aí? Com certeza. Então, você vai perceber que essa conexão total, ela tem que existir às vezes, porque a gente cria uma consciência de que o lar é mais importante. Só que a gente faz o ao contrário. Me entende o que eu estou dizendo? Hum. Então, isso faz nos trair, faz a gente criar sinapses, a gente chama de, na psicanálise, a gente chama de sinapses traidoras. A gente começa a trair a gente mesmo porque a gente começa a se enganar. Então, essa instância profissional ela é importante não só para você se avaliar, mas você avaliar quem são
as pessoas sabotadoras da sua felicidade, porque muitas vezes eu coloco na visão dos meus relacionamentos, porque fulano não é bom, porque ciclano não é bom, porque o meu chefe me persegue, porque... E aí eu acredito só nos outros a oportunidade de eu ser feliz. E eu atribuo à mão das pessoas a minha felicidade. E você vai perceber que, na maioria das vezes, isso acontece com uma força tão grande. Por quê? Porque é uma sinapse que a gente adotou lá da infância, né? Por exemplo, você é mãe, em algum momento você amamentou, certo? Responde para mim aqui, naquele período onde você amamentou o seu filho, qual era o maior sentimento que você tinha quando você amamentava o seu filho? Um sentimento de amor, de acolhimento, de carinho. Ok? Então, nessa troca que você tinha com seu filho, ele enxergava você nesse relacionamento, ele enxergava você como a mantenedora, certo? Então, criava uma relação de carência. Você supria esse era o sentimento dele. Mas o seu sentimento, qual era? Era de carência ou era de dependência? Você era dependente do seu filho ou seu filho era dependente de você? Ele era dependente, né? E qual era o seu sentimento com ele? Como assim? Não entendi. É importante criar Eu, consciência disso eu, daqui, eu assim, ó. até, Quando a gente... Oi? eu até queria tirar essa dúvida, porque para mim fica que é a mesma coisa, assim, carência e dependência, né, fica a impressão de que tá dependendo da pessoa, tá carente da pessoa. Para mim, né, você já perguntou algumas vezes isso aí, desde a primeira aula fiquei com essa dúvida, se queria até Tá bom. pedir para Então vamos esclarecer lá. um pouquinho. Não, legal. Vamos aplainar esse caminho aqui, ó. Vamos lá. Qual é a diferença entre relacionamento de carência e relacionamento de dependência? Relacionamento de carência é, é o indivíduo procurar um relacionamento para suprir as suas necessidades. Então, eu tenho um relacionamento com a Carol, eu sou filho dela, eu tenho um relacionamento com a Carol porque ela me dá o necessário para sobreviver. Então, um relacionamento de mãe com filho até os 7 meses é de carência. O que é relacionamento de carência? O filho tem um relacionamento de carência com a mãe, mas a mãe não tem um relacionamento de carência com o filho, porque a mãe, ela não está recebendo, a mãe, ela está doando, ok? Por que eu estou levantando isso agora? Porque nesse relacionamento do filho com a mãe, até os 7 meses, o filho não ama a mãe. Até os 7 meses, o filho não troca carícias com a mãe. O filho faz alguma coisa para estimular a mãe, mas porque ele é carente dela. Ele só conhece uma relação de alimentação, só conhece uma relação de estar totalmente dependente do que a mãe dá. Não tem afeto, tá claro? Carência é isso, não tem afeto. A partir dos 7 meses, a criança começa a ter afeto, começa a reconhecer, dar sinais de troca. Então, ele vai para o braço de uma outra mulher, ele não para de chorar, o bebê não para de chorar. Por quê? Porque ele reconhece o bater do ouvido do coração da mãe, vê que aquele coração é diferente, o cheiro. Então, aqui começou um relacionamento do quê? De dependência. O que é relacionamento de dependência? No relacionamento de carência, ele é só racional, ele é instintivo, certo? Por que eu estou perguntando isso aqui? Porque, às vezes, algumas coisas acontecem e travam a gente porque a gente não foi correspondido. Alguém nos sugava, alguém tinha um relacionamento de sanguessuga e geralmente não é os dois que sugam. Quando a gente vai para o relacionamento de marido e mulher, não é os dois que sugam. Em algum momento você é o sanguessuga e em algum momento você é o hospedeiro, certo? Os dois têm que dar, ok? No relacionamento de pai e filho, não. Só o pai ou só a mãe dá.
no relacionamento de carência. Em algum momento, no relacionamento de dependência, sim. Aí eu sou dependente, mas eu troco. Eu troco. No relacionamento de carência, não. Eu não troco, eu só recebo. Certo? Tá claro até aí? Me diga aí. Beleza? Então vamos lá, Carol. Vou usar você outra vez. Depois eu vou para a Nil. Vamos lá. Carol, nesse relacionamento, quando você amamentava o seu filho, você entende que você, por mais que você não soubesse que você estaria sendo usada, e ele só tinha um relacionamento de carência, e você doava, você dá por quê? Porque era instintivo de mãe, tá entendendo o que eu tô dizendo? Você vai perceber que na vida isso também acontece nos nossos relacionamentos, principalmente na área do profissional, que você também se doa, tá me entendendo o que eu tô dizendo? Você também, e vai ter algumas pessoas lá que só vão sugar de você. Como que você se sente a partir do momento que você se relaciona com essa pessoa e você sabe que lá no trabalho ela só suga de você, ela não dá, ela não se desenvolve. Como é que você se sente? Então, para mim, eu sempre fui de dar, sem querer nada em troca. Por isso que muitos anos da minha vida, eu fiquei ali, rodando. Para mim, eu só dava. Então, e isso fez você enxergar o quê? Que eu também preciso receber. Então você tem um déficit. Você consegue me entender ou não? Você tem uma lacuna aonde você era lima. Sabe o que é uma lima? É aquela que desbasta, ou só é desbastada. Então tem a lima e tem o ferro. Então quando você é a lima, você só desbasta. Entendeu? Você só suga. Agora, quando você é o ferro, então só foram tirando de você, só foram tirando de você. Por que que isso aqui por que que essa consciência é importante ao avaliar isso aqui? Você vai perceber que quando a gente for para avaliação, eu vou avaliar 3 instâncias. Eu vou avaliar eu e Deus. Já se sentiu usado por Deus? Não. Então, por que que você nunca se sentiu usado por Deus? Porque você tem um déficit lá atrás. Esse déficit lá atrás de se dar muito. Quando eu me dou muito em algumas relações constantes, eu tenho dificuldade de reconhecer o que Deus faz através de mim. Por quê? Porque o meu eu está muito forte. O meu eu com o meu próximo me sugou muito. E aí o meu eu e Deus está muito fraco. Entende o que eu estou dizendo? Aí eu trago para algumas crises relacionais. A gente chama isso de traumas. A gente transporta isso para o presente. E esses traumas faz com que eu não viva o futuro. Por quê? Porque o meu passado me desgastou muito. Então, se você não tomar essa consciência, a hora que você chegar na instância de parente, você vai se sentir culpado. Entendeu? Porque vai ter, nessa instância aqui, ó, você vai fazer algumas perguntas, por exemplo, né? Vou compartilhar a tela outra vez para a gente caminhar aqui e conseguir visualizar o que eu estou dizendo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, beleza? Estamos vendo aí? Então, vamos Sim. lá. Então, você tem aqui instância parentes, né? É, vocês estão sempre juntos ou é a cada um o seu próprio mundo, sem lembrar que são uma família. Então, você está junto, mas você não está junto. Entende? Você pode perceber, Carol, que vai existir algum momento dessa relação que vocês frequentam o mesmo teto, mas não compartilham as mesmas emoções. No passado se compartilhava, aqui não, certo? Então você tem que dar uma nota aí. Na parte social, quando você vai na parte social, você tem que trabalhar essa conexão com as pessoas de serviço, ok? Então, você tem amigos? Em outras palavras, aqui quer que você faça uma análise. Quando eu digo você tem amigos, você é amigo ou você só espera dos outros? Entende? Como que você avalia essa relação de você é? Não você recebe, mas você é. Puxa vida, eu gostaria que
eu gostaria que o Fábio me desse mais atenção, mas eu estou dando atenção, eu tô compartilhando, eu estou fazendo, porque às vezes nossas demandas são muitas e a gente acaba não correspondendo, né? Quando a gente vai na instância comunidade, a gente tem que trabalhar aqui qual o tratamento que você dá para as pessoas que estão ao seu redor, fora parentes, né? Por quê? Porque esse grau estabelece limites. Deixa eu voltar aqui a tela para a gente conseguir enxergar o que eu quero dizer aqui, ó. Então, veja, galera, o que que é importante nesse aspecto aqui? É você conseguir enxergar que, na maioria das vezes, a gente vai ter um gap muito grande aqui, né? Então, quando a gente vai para analisar essas supraplenitudes, e aí aqui agora o bicho começa a pegar, porque a gente vai entrar na avaliação, certo? A gente vai entrar na avaliação, e aí você vai na avaliação. Não, antes de entrar na avaliação, vamos lá. Tá claro até agora? Sim ou não? Ó, então vamos lá, eu vou ainda pegar nessa questão dos relacionamentos, que aí você explicou da carência, ficou claro. Só Isso. da dependência aí que ainda fiquei, né? O que que seria a relação? A carência, entendi, né? Que a gente procura suprir as necessidades, né? Alguém que está buscando suprir ali. No Certo. caso da dependência, seria o quê? Uma troca, tipo assim, é um ganha-ganha, né? Aqui eu tô ganhando, o outro também, né? É um interesse mútuo, seria isso. Essa é a sacada. É o Tá, interesse mútuo de troca, mas de uma troca equilibrada, certo. de uma troca que eu consigo mensurar o que eu dou e eu consigo mensurar o que eu recebo. Eu não comparo, mas eu consigo mensurar. Não estou dizendo quem dá mais ou quem dá menos, estou dizendo que tem uma relação, entendeu? Há o interesse dos A dois relação lados de ali, né? troca aqui ela é muito importante. Exatamente. Exatamente. Vamos olhar outra vez para maternidade ou paternidade. O homem, Fábio, ele começa a ser pai de um menino a partir dos 11 anos. Porque só a partir dos 11 anos que ele se torna referencial. Então, se a criança foi criada só pela mãe, é, a criança vai viver nessa lacuna de não conseguir exercer o homem. O exercício a partir dos 11 anos, por quê? Porque a partir dos 11 anos, vou dar um exemplo, eu tenho dois meninos, né? E a partir dos 11 anos que eu comecei a ser pai, que eu entendi o que era ser pai. Por quê? Porque a partir dos 11 anos ele começa a permitir que a mãe não seja mais o referencial dele. Por quê? Porque até os 11 anos ele quis conquistar a mãe. Aí tem aí Freud trabalha alguns aspectos e tal, do complexo de Édipo e outras coisas mais, mas até os 11 anos ele tentou de tudo conquistar a mãe para que a mãe fosse a esposa dele. E a mãe às vezes não entendia isso daqui. Mas aí a partir dos 11 anos ele cria uma relação agora. Por quê? Porque como ele não conseguiu conquistar a atenção da mãe, a mãe repreende, a mãe puxa atenção, e a mãe estimula, e a mãe agora então ele quer olhar para o pai, porque o pai conseguiu conquistar a mãe, então ele começa uma relação de dependência. Por quê? Porque ele começa a se relacionar com o pai para aprender do pai essa relação. Então há uma troca aí. Por que uma troca? Porque a partir desse momento o menino vai começar, por exemplo, meu filho está com 17 anos e está indo fazer medicina, né? Ele se formou no terceiro ano e nossa, como foi desafiador na quinta-feira, né? Ver que o meu menino não é mais meu menino, agora é um homem, né? E aí a gente se sente bem pequenininho porque perdemos essa relação de afeto, né? Ele vai embora, o ninho vai ficar vazio. Puxa vida, aí quando ele terminou, pegou o canudo na mão, a primeira pessoa que ele veio foi para mim, né? Aí ele olhou no meu olho e falou assim: pai, eu quero te agradecer. Aí ele me disse três coisas que aí me fez chorar demais. Ele falou assim: pai, eu quero te agradecer por todas as vezes que você me disse não, porque você não faz ideia o que o seu não significava para mim. O seu não significava limites que eu não conseguia encontrar na mamãe. Então, obrigado. Aí ele começou a colecionar os nãos que eu dava para ele. Então, obrigado porque o senhor me deu não ao não me permitir comprar o celular que eu queria. Pai, obrigado por quando você me deu não, de não permitir sair com os meus amigos. Aí ele começou a me dizer que na quinta-feira, aliás, na outra quinta-feira, não essa que ele se formou, mas na outra quinta-feira,
ele foi convidado pelos amigos aqui do condomínio a fumar maconha, né, a usar droga. E ele falou, não, eu não preciso disso, desse tipo de droga, eu uso outro tipo de droga. Aí os meninos, que outro tipo de droga? Eu falei, eu uso a palavra de Deus e tal. E começou a pregar o evangelho para os meninos. E ele falou assim, pai, me deu a certeza de não precisar experimentar isso, porque o Senhor sempre compartilhou comigo os dois lados da vida. O lado que a gente precisa e o lado que a gente não precisa. Então, o que que é uma relação? Essa relação aí vem a relação de troca. Eu dei, mas eu não recebi naquela hora. Você me entende, Fábio? Eu dei, mas eu não recebi. Eu não recebi um retorno. Eu recebi esse retorno depois do que? Depois, quem Adoro. sabe, de 17 anos de que eu só tinha dado, e aí que eu recebi isso em troca. Entende? Aí valeu a pena ter dado. Então, nesse relacionamento, é importante a gente conseguir enxergar. É o fundo de. Eu costumo dar um exemplo aqui, eu vou dar para você, ó. É mais ou menos assim, ó. É um cofrinho, entende? A relação, a relação de dependência é um cofrinho que você vai depositando ali, você vai depositando, em algum momento você recebe. Então, agora eu vou compartilhar a tela outra vez. Está claro até aqui? Mais alguma pergunta? Raquelzinha? Alguma pergunta? Beleza? Tá claro? Então vamos lá. Raquel, você está com o seu teste na mão aí? Está com o seu teste na mão? Sim. Então vamos lá. Fala para mim qual foi a nota nessas 3 instâncias que você tem aqui em cima. Nessas 3 instâncias, eu vou compartilhar a tela para você visualizar aqui, ó. Pastor, Oi, só uma pergunta. até 2, vai lá. O meu eu com o meu próximo, quando foi muito sugado, aí eu me sinto fraco com Deus e me sinto culpado com a família? É isso aí. É isso aí. Eu dou demais pro outro, Isso, não tenho energia para ter relação com Deus isso, e não consigo dar para o meu familiar, e eu acho que a família é o mais importante. E estou dando exatamente. as pessoas de fora. Exatamente. Então, a gente tem um exemplo bíblico, Nil, nisso daí, quando a gente olha para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostra, diante dos livros, veja, ele foi o indivíduo que mais escreveu, né, no Novo Testamento. E quando você vê a relação que ele tinha, você percebe, certamente a gente lê a Bíblia, mas quando a gente vai para o apóstolo Paulo, o período de conversão, de amadurecimento dele demorou 10 anos. 10 anos. Entre ele cair do cavalo em Tarso, ele caiu do cavalo, e aí dá para Tarso, ele demora 10 anos. Eu achei que fosse rápido. Não, foi 10 anos. 10 anos ele tentando se achar. Por quê? Porque ele deu muito. Ele deu muito, ele deu muito. Só que a buscar a relação com Deus e acertar os ponteiros com a família é o nosso grande desafio para o equilíbrio dos 11 pilares da vida. Então você vai perceber que algum déficit vai ter nesses 3 pilares. Ou é no meu relacionamento com Deus, ou é no meu relacionamento com o próximo, ou é no meu relacionamento comigo mesmo. Então, geralmente a nossa crise vai se concentrar entre eu e o próximo. E esse eu e o próximo, dentro das plenitudes da vida, envolve lá o meu cônjuge, ou o lar, a profissão, os parentes, o social e a minha comunidade. Quando eu enxergo isso, muda algumas coisas. Então, vamos olhar agora para isso. Então, agora eu vou compartilhar a tela outra vez aqui. Tá claro? É importante a gente agora bater essa bola aqui, esse ping-ping, para a gente conseguir caminhar agora para uma outra etapa. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Beleza? Daniele, tudo jóia? Beleza, então vamos lá. Então, agora, vou compartilhar aqui, vamos chegar a essa fase agora de avaliação. Então, essa avaliação, ela vai mudar, certo? Ela precisa mudar, ó. A nota tem 3 pilares, tá claro? 3 pilares. A primeira nota é Deus. Você vai dar a nota aqui, você vai multiplicar por 6. Depois é o eu, você vai multiplicar por 6. Por quê, gente? Porque a relação que eu tenho com Deus
deve ser tão forte quanto a relação que eu tenho comigo mesmo. E você vai perceber que ao você somar todos os outros, é aqui que tem a crise. Por quê? Porque às vezes eu arrumo o meu tempo é sugado com a comunidade, o social, os parentes, a profissão e o lar e o cônjuge, do que eu com Deus, do que eu comigo mesmo. Alguém vai sofrer nessa relação. E às vezes você é tão sugado, você tem tantos parasitas, que você acaba entrando em falência múltipla dos seus órgãos espirituais. Me entende? Isso é importante você conseguir enxergar, senão você não consegue tomar rumo na sua vida. Você não consegue arrumar esses outros pilares se você não se der o seu valor. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, vai lá. Daniele, como é que você acredita que a sua vida vai ficar equilibrada se você se doou, se você foi sugada muito? Como é que você acha que você consegue reorganizar esses pilares de relacionamento aqui, que vamos lá, comunidade, social, parentes, profissão, lar e cônjuge? Como é que você acha que você, dependendo de você, como é que você equilibraria isso aqui? Então, eu acho que tudo são fases, né, pastor? Eu acho assim. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? Então, assim, a gente é sugado, você tem que estudar junto, você tem que estar junto. Então, eu acho que é difícil equilibrar um pouco, né? Eu, por exemplo, eu achava que eu era muito sugada no trabalho, família, né? Família não, parente. Então, eu comecei a cortar um pouco isso. Eu acho que é você saber aonde você está sendo sugado. E daí você vai disponibilizando o seu tempo e mudando. Acho que Mas a como que você mudança é sabe isso? difícil. E como é que você Oi? sabe isso? Como eu sei? Hã? Como é que você Eu, identifica? como identifico? É, Eu não sei pois é daí. Por aí que está o exemplo, problema. É aí que está o problema. Porque quando você identifica essa relação a partir do momento de uma falta, de um déficit, já passou. Eu sim, não posso identificar no passado. Eu tenho que identificar no presente. Se eu não identifico no presente, eu não consigo mudar. Você me entende o que eu estou dizendo? aham, Puxa, você falou assim, eu tenho 2 filhos pequenos, eles me sugam muito. Se os seus filhos estão tomando o lugar de Deus, se os seus filhos estão tomando o lugar de você mesmo, você tem que ver que a sua roda não roda, ela não gira. E se a sua vida não gira, no futuro, quem vai colher essas consequências são os próprios filhos. Entendeu? O dia que o ninho ficar vazio, escreve o que eu estou te dizendo. O dia que o ninho ficar vazio, o senso de culpa vai bater e vai te dar uma depressão profunda. Porque você vai dizer assim: eu dei tudo, eu dei tudo, eu dei tudo e agora eu tô só. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? O que eu plantei sim, lá repercute agora. Por isso que eu tenho que ter uma equalização na minha vida e conseguir. Por isso que existe esta ferramenta. Para você conseguir enxergar hoje como está. Essa relação, entendi. 0 a 10, como está? A partir do momento que você enxergou isso daqui, essas 3, vamos dizer assim, esses 3 resumos do relacionamento do ser humano, você consegue agora aplicar mudanças. Tá claro? Eu preciso saber aplicar Uhum, mudanças. Tá claro isso? tá, Legal. sim. Maravilha. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar aqui para Nil. Nil, como é que tá a tua instância, você e Deus? Eu e Deus? É. Eu estou bem. Me dedico. Peraí, que eu perdi a tela aqui. Pode Peraí. falar, não tem problema, não. Eu estou bem, só que eu percebi aqui que eu estou perdendo, tá comprometido, porque estou dando muito fora, né? Então, vamos lá, Nil. Por que que eu estou te perguntando isso aqui? Ó? Porque é uma potência vezes 6, entendeu? É uma potência vezes 6. Vale muito. Então, o que que eu quero que você acredita? Às vezes, a gente não consegue dar um passo para o futuro, porque o passado nos impede, certo? Então, a potência, eu comigo mesmo tem a ver com a minha
autoestima, o meu valor, o que eu penso de mim mesmo, ok? Então vamos lá. O que você pensa de você mesmo, Nil? Quem é a Nil? Quem é Nil? Eu sou. Para. Parou para responder? Se parou para responder, não está Tá consciente. na dúvida. Tá em dúvida. Tá me entendendo, gente? Esse valor, se você perguntar assim, quem é o Éden hoje? A primeira coisa que eu diria para você, na lata, assim, ó, o Éden é um homem de Deus. Pelo menos é o que eu tento ser. Entendeu? Se eu não consigo, às vezes, paciência, mas é o que eu busco ser. Entendeu? Qual é o maior valor do Éden? É o trabalho. Eu sou trabalhador, sou dedicado. Em tudo que eu for fazer, eu me dedico. Dedico de corpo e alma. Entendeu? Então, se você não tiver esses valores claros, em algum momento, você vai ser interrogado pelo seu presente e não vai passar de fase. Eu me lembro, a gente tinha um joguinho no Atari, aquele que vai comendo assim, lembra? Que ia comendo assim, ia comendo. Então, eu sempre perdia aquela miséria lá, porque eu sempre entrava no caminho que alguém me... Então, aquilo me depreciava de tal maneira que eu sempre perdia. Então, eu quero que você entenda. Algum momento, alguma coisa está te comendo. Às vezes é o seu valor. Qual o seu valor? Você não consegue reconhecer o seu valor. Por exemplo, olha que interessante. O meu valor está atribuído com o que eu faço para o outro. Entendeu o que eu estou dizendo? O meu valor, Éden, está atribuído ao que eu faço para o outro. Em algum momento isso tem um desequilíbrio. Por quê? Porque eu estou me dando muito e estou me valorizando pouco. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer isso aqui para dizer o seguinte: qual é o meu valor que eu preciso ter? Por exemplo, se eu, ao cuidar de mim, ao fazer exercício, ao cuidar das minhas emoções, por exemplo, ao me dar um presente, você já se deu um presente esse ano? Você se deu um presente do que você gosta, do que você já se deu? E você olhou para você e você desfrutou do presente? Nas vezes, não. Porque, eu vou dar um exemplo para você. Eu me dei um presente, né? Eu me dei um presente. E aí, não é de roupa, não. Uma coisa que você gosta. Então, eu não sei você, mas eu gosto de pastel. Então, ontem eu parei, eu falei assim, ó, minha vida tava... Ontem estava uma turbulência, essa semana está sendo bem especial, né? Eu estou plantando 4 igrejas, então, nossa, tá desafiador demais. Mas, enfim, vamos em frente. Aí ontem eu parei tudo que eu tinha para fazer, tudo, com demanda, com gente no hospital para visitar, um que está morrendo, o outro que está no funeral, o outro... Nossa, muita coisa. Aí eu parei tudo, falei, chega. Qual é o meu valor? Senão eu sou tomado, eu sou sugado por um monte de coisa. E eu falei assim, vou comer um pastel. Parei tudo, falei, Senhor, vamos comer um pastel mais eu. Parei tudo, desliguei o telefone, parei, sentei, ali perto do seu, numa praça que tem ali, parei ali e comecei a comer o pastel e comecei a olhar para a natureza. E falei, puxa Deus, como o Senhor é maravilhoso e tal. E aí comecei a olhar para mim. Senhor, tanta coisa que eu preciso fazer, mas eu não consigo prosseguir daqui para frente. Deixa eu olhar os meus valores. Quem eu sou? Aí eu falei, o Éden é trabalhador, o Éden é... Eu só comecei a olhar das minhas qualidades que têm a ver com o outro. Não, quais são as qualidades que têm a ver comigo mesmo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu e eu mesmo, né? Vamos dar um exemplo. Quais são as qualidades que tem com você mesmo? Você com você mesmo. Vamos lá, vou perguntar aqui, ó. Vamos lá, Raquel, quais são as suas qualidades que você tem com você mesmo? Olhando para a sua autoestima. Qual é a sua qualidade com a sua autoestima? Pastor, eu ainda não consigo definir bem, porque eu sou essa pessoa bem sugada, sabe? Então, o que eu olho para mim mesmo é que eu estou me esforçando muito, sabe? Me esforçando muito para ser curada, mas eu sou uma pessoa muito sugada Então, ainda. vamos lá, vou te ajudar. Eu acho que a questão do esforço, sabe? Mas isso não é bom. Entendi, mas vamos lá. Olha para o seu valor agora. Vou dizer para você o que eu fiz comigo mesmo. Olha para o seu valor. Você tem algum tipo de beleza? Não me Sim. convenceu. Você tem algum tipo de beleza? Sim. E qual? É o seu cabelo? É o seu nariz? É a sua orelha? É a sua boca? O que você tem de beleza? O que você acha bonito em você?
Não sei. Pois é, então tem que olhar mais pro espelho. Sabe o que eu fiz comendo pastel? Eu falei assim, deixa eu olhar. Aí eu peguei o celular, deixa eu olhar aqui como é que tá. Como é que tá as coisas aqui. Aí eu pensei, puxa, eu preciso cortar o cabelo, ó. Tô dando atenção para todo mundo e o meu cabelo aqui, apesar que não tem muito, né? Mas aqui tá meio grande essas pontas e tal. Eu falei assim, preciso cortar meu cabelo. Sabe o que eu fiz? Saí do pastel e fui achar um barbeiro. Ó, com um monte de coisa para fazer, com gente no hospital para visitar, com gente morrendo, gente no cemitério, e com sepultamento, e com pepino para resolver. Eu falei, para, porque não vai dar certo. Deixa eu olhar pro meu valor. Aí parei e fui cortar o cabelo. Cortei o cabelo, olhei no espelho e falei assim, agora eu tô demais, agora eu tô pronto para resolver o problema dos outros, porque eu resolvi o meu problema, eu dei valor para mim. Você tá bonito, você tá um gato, cara, olha só, ó, tchau, tal. Eu falei assim, deixa eu fazer agora uma ação que tem a ver comigo mesmo, que eu me sinto amado. Entendeu? Aí o que eu fiz? Liguei para minha esposa e falei assim, amor, olha, eu quero dizer para você que hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu fiz uma oração com ela e desliguei. Me senti tão bem e fui. Voltei agora toda a rotina. Liguei o telefone e voltei toda a rotina. O que que é isso? O que que é isso, Raquelzinha? É você conseguir enxergar, olhar para o seu valor. Se não, sabe o que vai acontecer? As outras super plenitude da vida vão te sugar. Tá me entendendo? Então, se você... Quem que tem domínio sobre isso? É você? Ou são os seus parentes, a comunidade, o profissional, o lar, o cônjuge? Quem que tem domínio sobre isso? Eu mesma, né? Então me diga uma coisa que você se acha bonita. Uma coisa. Quero só uma. Você gosta do seu cabelo? Você Do gosta do seu físico, olho? sim, Hã? gosto do meu cabelo. Então, você valorizou o seu cabelo em algum momento essa semana? Normal, assim, em casa. Não, não vem com essa conversa fiada, não. Não é normal. Você tem que olhar para o espelho e dizer assim, vou dar um trato na cabeleira. Não, eu vou fazer uma Sim, permanente. Não, eu vou fazer um, como é que é? Sei lá como é que chama os negócios das mulheres para fazer no cabelo, mas sim. tem uns trem aí que faz aí, né? Você Eu vai fiz uma lá, hidratação na semana passada. então, pronto, eu fiz hidratação. Ao você fazer hidratação, você tem que dizer para você mesmo, puxa, eu investi em mim mesmo. Eu sou bonito. Olha meu cabelo, olha aqui, eu sou lindo, maravilhoso. Puxa vida, isso aqui vai me tornar. Tá me entendendo o que eu tô dizendo, Fábio? Tá claro? Porque às vezes, aonde está o desequilíbrio? Aonde está o desequilíbrio? O desequilíbrio está em você não dar valor a si próprio. A sua estima, você depender do que os outros falam. Quem sabe seja o seu caso, Raquelzinha. Entende? Você pega a sua estima e você põe na mão dos seus filhos. Do que eles falam, e você acredita. Ele vai dizer lá, você é uma mãe incompreensiva, você não fez isso, você não fez aquilo. E aí a sua estima está na mão do outro. Porque é inesgotável. Por causa disso, eu sempre sinto assim que parece que eu estou buscando a Deus e eu não estou ouvindo o Senhor. É isso mesmo. Sabe o que é isso? É uma relação de carência. Por quê? Porque tem uma parte da sua vida que está te sugando muito. Vou te dar um exemplo, ó. De manhã cedo eu sempre acordo e vou estudar a Bíblia. Ontem foi um dia tão cheio que eu acordei, pulei da cama e fui fazer as coisas do Senhor sem o Senhor. Entendeu? Aí chegou na hora do almoço, eu falei assim, caramba, não deu nada certo. O que que tá errado? Eu não tinha buscado o principal. Aí eu falei, para tudo aqui. Parei dentro do carro. Porque às vezes a vida da gente é mais dentro do carro, pelo menos a minha, é mais dentro do carro do que em outros lugares. Aí eu parei, peguei minha Bíblia, comecei a ler, li 10 vezes o mesmo versículo. Vou ler para você o versículo que eu li aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis, daqui, ó, eu sei de cor, mas deixa eu ler para você aqui, ó, na íntegra. Vou ler aqui para você, diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Diz lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Até bater na porta, eu ouvi Jesus bater. Eu reconheci, eu abri a porta para Jesus entrar. Só que eu não sentei na mesa com ele.
Entendeu? Eu abri a porta. Eu deixei Jesus entrar na minha vida, mas eu não sentei para comer com ele. Eu falei, Senhor, eu estou em falta nisso aqui. Senhor, o que que nós precisamos comer aqui? Aí o que que nós precisamos comer? É os seus valores, é a sua estima. Tá me entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente abre a porta para ele, eu preciso ter um tempo que eu vou olhar para mim. Quando que eu olho para dentro? A Bíblia dizia o seguinte: ame o Senhor acima de todas as coisas, não é assim? Mas o próximo como a ti mesmo. Tá claro? Ama a Deus como a ti mesmo. Se você não tiver essa relação, você com Deus, e você olhar para você e dizer assim, peraí, Senhor, deixa eu olhar para dentro de mim. O que que eu tenho de bom? O que que o Senhor me deu? Puxa, eu sou... Aí você vai lá, eu sou um pai responsável. Não estou falando para fora, estou falando para dentro. O que tem a ver com o seu valor? Puxa, eu tenho cabelo bonito. Puxa, eu sou atencioso. Tá me entendendo? Aí eu comecei a olhar, puxa, eu sou altamente dedicado. Você tem que ressuscitar alguns valores que têm a ver com a sua estima. Se você não ressuscitar isso, você vai ser só sugado por você mesmo. E aí você vai se permitir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Silvana. Silvana, é bem forte que eu vou te fazer a Pastor, pergunta. rapidinho. Fala. A gente não nos dá o devido valor e aí a gente fica esperando que o outro dê. É onde a gente fica nessa relação, né? De depender do outro. E às vezes o outro tá cuidando da vida dele. É isso Não mesmo. é isso? Aí vira uma relação de carência e não de dependência, entendeu? O ato de Aí é onde depender. tem a frustração, né? Exatamente. Então, como é que eu controlo as minhas frustrações? É eu com Deus e eu comigo mesmo. A relação do como tá aqui, Carol. Ó. Por que às vezes eu não consigo fazer minha roda girar? Porque eu tô só dependendo dos outros. Ó, Tá claro? perfeito. E na nossa concepção, a gente que está fazendo para os outros. Eu ia Exatamente. comentar Mas exatamente isso aí, viu, Carol? Você falou. tem coisa que o outro não vai fazer. A gente fica esperando uma coisa que Aham. não vai acontecer, né? E aí é onde fica esse vazio aí. Mas É, eu, beleza, eu legal. ia, eu ia comentar exatamente isso aí que a Carol falou, porque que eu Aham. percebi, né? Todo mundo comentou mais ou menos a mesma coisa, de que, me sinto sugado, e eu também tenho essa sensação, né? Eu falo, pô, Uhum. é engraçado, aí será que as pessoas que a gente se relaciona também não têm a mesma sensação que a gente de estarem sendo sugado? Aí eu me sinto sugado, o outro também se sente sugado, e ninguém se olha, né? Não Na verdade, resolve, né? ninguém tá se Olha, olhando, tá todo mundo se sentindo sugado. Pô, mas se eu tô me sentindo sugado e o outro também, pô, tem alguma coisa errada aí, porque se um tá sugando, um tá sendo sugado, o outro tá sugando. Às vezes tá todo mundo sentindo a mesma sensação, e que eu entendi aqui que ninguém tá se olhando, na verdade, né? É Nem isso olhando aí. para Deus e nem se olhando. É isso aí. É isso aí. E veja, Fábio, isso é tão forte que isso trava a vida do ser humano. Então, veja, a função de um mentor é conseguir com que o seu mentoriado consiga enxergar que as crises vêm porque eu não busco o autor da minha vida para resolver alguns problemas internos e eu tento, com essas minhas angústias internas, dedicar o meu tempo ao outro. E aí eu gasto. Por isso que é uma potência vezes 6. Entendeu? É uma potência vezes o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. E aí, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo através do pecador aqui, ó. Quando eu estou atarefadíssimo, porque tem uma coisa que é atarefada, outra coisa é atarefadíssimo. São coisas que dependem só de você. Você está carregando um peso que não é para você carregar. Porque a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 11, eu até li isso aqui para uma pessoa outro dia, e eu falei assim, puxa vida, né? Eu tenho que praticar mais esse negócio aqui, né? Diz assim, ó, olha aqui, ó. Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A atitude de ir e buscar tem a ver com alívio. Então, quando que eu tenho alívio?
Quando que eu tenho alívio? É quando eu paro as minhas relações com os outros e atribuo a minha relação com o Senhor para eu reconhecer o meu valor. Se eu não reconhecer o meu valor, eu só vou ser sugado e o pior, eu estou contribuindo para a deterioração da minha autoestima. Entendeu? Porque eu só fico dependendo do reconhecimento, Raquelzinha, do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem. E eu tô tão escravo disso que eu não consigo me libertar. Entendeu? Tô tão escravo disso que eu não consigo subir o degrau. Eu não consigo ir para a próxima etapa. Então, como que eu consigo ir para a próxima etapa? Então, todo mundo aqui, como é que eu consigo? Você vai pensar agora em 3. É o maior desafio da sua vida. 3. Você vai pensar em 3 qualidades que você tem. Então, vai. Quero primeira qualidade. Fala para mim, Silvana, sua primeira qualidade, que tem a ver com a sua autoestima. Quem você reconhece que você é? Mas na aparência ou como pessoa? O que você quiser. Aí você escolhe o cardápio. Eu sou muito caprichosa, eu me considero uma pessoa muito zelosa com as coisas, tipo, cuidar da casa, cuidar do filho, do marido. Só que para esse lado eu consigo olhar, mas quando o pastor perguntou para Raquel, eu até ri, porque eu não consigo olhar para mim e me amar. E, tipo, agora eu estou mudando, eu estou conseguindo fazer com que eu me enxergue, mas eu tive muito bloqueio, porque quando eu era adolescente, assim, eu fui criada num estilo meio bruto, assim, sabe? Minha mãe foi criada nesse estilo mais rústico, assim, eu digo, Sim. e a minha mãe me chamava de feia. De quê? A minha mãe me chamava de feia. Ok. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu criei um bloqueio que assim, agora que eu estou conseguindo me olhar no espelho e ver alguma qualidade de beleza em mim. Então, vamos lá. Segura aí. Vamos lá. É importante o que você está dizendo aqui, porque isso já aconteceu comigo também. Então, veja, por isso que é importante você fazer alguns exercícios. O que é importante você fazer alguns exercícios? Então, existe um exercício que é muito importante, que chama-se 21 razões para sobreviver. O que são 21 razões para sobreviver? Você tem que listar 21 qualidades suas. Dá um caderno e papel, não? Entendeu? 21. Gente, é um desafio por 21 dias. Você olhar 21 qualidades. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu consegui numerar só 2. Só 2. Quando eu cheguei ao final dos 21 dias, eu terminei com 42. Olha, prosperou, hein? Por quê? Porque vai forçar você a procurar fora de você suas qualidades. Qualidades que têm a ver consigo mesmo, com a sua aparência, que é como eu me enxergo. Entendeu? Por exemplo, você já olhou para outras partes do seu corpo? Por exemplo, você já olhou para sua mão? Quais as qualidades da sua mão, né? Essa é a mão que você sempre quis ter? E se você tivesse sem ela hoje? Puxa vida, eu nunca parei de pensar se eu tivesse sem mão. Então, olha para a mão. Aí você vai começar a notar que você tem algumas coisas que os outros não têm. Fala. Eu sempre fui aquela pessoa assim, tipo, de não dizer obrigada por um elogio. Por exemplo, até agora eu tenho essa dificuldade. As pessoas chegam às vezes e falam, eu tô com 36, né? Já vou fazer, eu não tenho nenhuma ruga no rosto. Então, ô Sil, vamos combinar uma coisa, ó. Quando você for falar, a primeira coisa que você precisa corrigir é o que você era e o que você é. Então você diz, eu fui, para você, o seu cérebro entender isso. Se você sempre dizer assim, ó, eu sempre pensei isso, eu sempre disse isso de mim mesmo, você continua acreditando que você é.
Então, quando você for conjugar os verbos, sempre no passado. Eu fui assim, mas agora eu vou ser diferente, certo? Então, vai, Já sou. continue. Começa a sua fala a partir de agora, vai. Tá. Então, eu era difícil de aceitar um elogio. Por exemplo, se uma pessoa chegava para mim e dizia: Nossa, como tua pele é bonita. Eu, nada a ver. Bonita, olha, tá cheia de mancha. Olha, tô toda enrugada. Nossa, você... Porque eu sempre fui mais cheinha, né? Mais gordinha. Então, Você é tão segura aí, linda. ó. Segura aí, Sil. Olha só que importante o que você está dizendo aqui. Você está aplicando o que nós estamos conversando com você mesmo. Então, veja assim, ó, isso acontece por quê? Porque você está mexendo com a sua autoestima. Eu já tive 171 quilos. Eu já pesei 171 quilos. Entra no meu Facebook, você vai ver lá. Quando a gente pesa acima, quando a gente tem um peso acima do ideal, a gente se deteriora, entendeu? Emocionalmente. O nosso corpo vai para a mente agora, e aí a gente se deteriora. Então, o que que você está me dizendo aqui? Que a sua relação de independência tem a ver com a sua autoestima. Tem a ver como você se enxerga. Para um pouquinho, todo mundo aqui pensa nisso daqui, ó. Na maioria das vezes, eu só consigo me libertar da minha autoestima no meu relacionamento com Deus. Então, aonde você vai conseguir mudar isso? Você precisa se resolver com Deus. Tá me entendendo? O que é se resolver com Deus? Você precisa ter ir pro ringue e fazer um MMA com ele. Em outras palavras, fazer o que Paulo fez. Você precisa cair do cavalo. Você precisa se desmascarar. Porque uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você deseja ser. Essa relação entre o que eu sou, entre o que eu preciso ser, precisa ir para um ringue junto com Deus. E aí a gente vai lutar, como a gente diz nos livros por aí, é viver um grande conflito. O que é o grande conflito? É a perspectiva do que eu quero ser e do que eu sou. Isso só vai mudar, Sil, a partir do momento que você olhar para dentro. Entendeu? E eu olhar para Deus. Então, eu não vou conseguir melhorar o meu relacionamento com os outros, eu não vou conseguir melhorar o relacionamento com a minha família, com os meus parentes, se eu não me resolver. O que é resolver? Eu preciso olhar para mim e saber quais são os meus valores, o que me torna uma pessoa diferente. Por que que eu sou um pai diferente? Por que que eu sou um filho diferente? Por que que eu sou um profissional diferente? Então, eu preciso olhar para essas qualidades. Se eu não olhar para essas qualidades, eu vou tropeçar nesse aspecto. Vai lá. E tem uma relação, eu não sei, eu não consigo entender assim, porque eu trabalho com mulheres, eu vendo infoproduto para mulheres, eu tenho várias alunas, e para essas alunas, eu consigo levantar, tipo, eu consigo ser outra pessoa para elas. Mas eu entendo que parece que por trás é um fingimento. Tanto é que no meu Instagram, o meu jargão lá é poderosas. Dentro da área de membros, é poderosas. Eu converso com uma pessoa tipo, vem fragilizada para mim, eu consigo pegar aquela mulher e conversar com ela e levantar ela. Só que eu dentro de mim, eu não me sinto assim. Até esses dias, o meu esposo... Possivelmente... Ele me corrigiu, ele falou assim, você está proibida de como que ele falou, se desmerecer, né? Se diminuir. Ele falou, você está proibida. Porque ele me elogia, eu não conseguia Glória! receber nenhum elogio, nem do meu esposo, porque, amor, você está tão linda, você é linda, você não sei o quê. Eu me desmerecia, me diminuía. Uhum. Então, veja só, Sil. Então, vamos lá. A minha relação comigo mesmo depende da minha relação com Deus. O que isso está demonstrando do que você está me dizendo? É que está faltando raiz profunda com Deus. Entendeu? Na sua vida está faltando raiz. Você não vai conseguir se dar o valor se você não enxergar
que quem te criou é o que te sustenta. O maior vazio das pessoas está em se concentrar nos outros e não você com Deus e você comigo mesmo. Eu só consigo me resolver a partir do momento que eu me resolvo com Deus. E aí eu tenho que ir para o ringue. Qual é o ringue? O ringue é a partir do momento que Deus precisa fazer eu enxergar. Só Deus para fazer enxergar. É só Deus para mudar a lente do meu óculos. Eu preciso ir para o oftalmologista. E aí mudar essa lente. Qual é essa lente? É como eu me enxergo. E é como eu vou enxergar a Deus e como eu vou enxergar as pessoas. Se eu não mudar essa lente, o que acontece? Eu não vou conseguir focalizar. Então, isso que você está dizendo é tão legal e tão importante, para eu conseguir avaliar se eu estou sendo sanguessuga na minha relação comigo mesmo, ou se eu estou sendo um hospedeiro, ok? Na minha relação comigo mesmo, na minha relação com Deus. Eu só consigo, às vezes, enxergar essa relação de hospedeiro e sanguessuga com os outros. E esta ferramenta da subplenitude é para isso, é para você se enxergar. É para você se avaliar, você com Deus, que você está se avaliando, você com Deus, como é que eu tô? Eu tô só um sanguessuga? Cá entre nós, né? Às vezes a nossa relação com Deus é só de sanguessuga, não é de hospedeiro. A gente só vai quando tem incêndio, tá errado. Ele participa da sua vida, ele participa dos momentos bons. Nossa, gente, como foi bom para mim ontem ter comido um pastel. E ter parado e olhado para fora. Quem que me incentivou a fazer isso? O Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, já está na hora de parar. Senão você vai enlouquecer, ou você vai tratar mal as pessoas. O que acontece quando você não tem domínio próprio com você mesmo? Você acaba descontando nas pessoas, e aí você se arrepende. Você vai pedir desculpa, mas às vezes as pessoas não te perdoam. E aí você vai ficar culpado. É relação de arrependimento e culpa, arrependimento e culpa, arrependimento e culpa, arrependimento e culpa. Então, se você não conseguir parar e dizer assim, chega, deixa eu pegar o controle da minha vida que está na mão dos outros e pegar na minha mão e botar na mão de Deus. Se não ficar tudo na sua mão, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Está sobrecarregado? Vinde a mim. Está muito pesado? Para. Então para. Diz, ó, está muito pesado, Senhor, isso aqui eu não estou dando conta de fazer, eu preciso que o Senhor pegue na mão esse assunto aqui. Não preciso que o Senhor resolva, preciso só que o Senhor pegue na mão. E faça conforme a sua vontade. Se for para resolver, Senhor, que o Senhor resolva no seu jeito, mas que eu possa ter a certeza de que eu vou estar em paz com esse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu terminei de inaugurar uma igreja, e o dono não assinava o contrato por nada. Nós tudo pronto, tudo arrumado, tudo pronto para a inauguração, e o dono não arrumava. E eu falei, Senhor, pega na mão. Pega na mão e resolva do jeito que você achar melhor. Porque nós vamos inaugurar do mesmo jeito. Aí, deu 5 minutos, recebi uma ligação do jurídico da associação e falou, olha, se não assinar o contrato, vocês vão ter que sair do imóvel. Eu falei, tá bom. E aquilo me bateu um desespero. E na hora eu falei assim, eu não entreguei na mão de Deus, por que eu vou desesperar? Me ajoelhei e falei, Senhor, tá na sua mão, então o Senhor cuide, por favor. Agora, me diga o que é para eu fazer. Aí veio uma impressão forte no meu coração, que era para eu ligar para o dono. Aí eu liguei para o dono. Foi tudo bom, seu Manuel e tal? Tudo bem, tudo jóia? Seu Manuel, me deu uma impressão tão forte aqui que o senhor estava precisando de uma oração. Tá tudo bem com o senhor? E o homem desabou no telefone. E eu comecei a orar com o indivíduo. Ele falou assim, rapaz, me perdoa, eu não assinei o teu contrato ainda, porque... Não, eu falei, fique em paz. Eu falei, é que bateu um negócio no meu coração para eu orar pelo senhor. Eu posso orar com o senhor? Posso. Aí eu terminei de orar e falou assim, ó, eu vou assinar o teu contrato agora. Eu falei, tá bom, o senhor que sabe aí, Deus lhe abençoe. E resolveu o problema. Tá me entendendo o que eu tô dizendo? Mas a partir do momento que eu consegui colocar esse assunto na mão de Deus. E não, embora eu liguei para ele para fazer uma cobrança, mas eu pensei no lugar dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu estivesse passando por uma luta, o que eu precisaria na hora? Será que eu não precisaria de uma oração? Será que eu não precisaria? Aí é usar as PPS, né? Fazer as perguntas de sabedoria. Então eu preciso conseguir enxergar isso. Tá claro até aqui? Beleza? Maravilha. Então, vamos para a última etapa aqui, para a gente conseguir visualizar aqui algumas coisinhas importantes aqui, que a gente já fez, mas só para a gente mensurar aqui, então, agora. Então, veja só. A partir do momento que eu tenho essas notas,
Eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com as pessoas. Então, eu preciso identificar esses relacionamentos aqui, ó. Você vai perceber aqui, ó. Aí diz assim, ó. Aí você vai avaliar, né? Na nota 2 aqui, ó, que sou eu, ela é maior do que a 3, o próximo, a nota 2, ela é maior que a 3, porque você vai somar todas aqui, ó. Então, diz assim, ó, se na soma é maior que a nota 3, você vem crescendo mais do que contribuindo. Se a diferença entre a nota 2 e as demais é maior que 10 pontos, a tendência é de que você seja um parasita, quer dizer, você só está sugando. Tá claro isso aqui? Tá claro? Faz um joinha aí. Ok? Então você vai para a nota 3 aqui, ó. Na nota 3, vamos lá. Olha lá. Se a conexão com os outros, né, no nota 3, é maior do que a conexão consigo mesmo, olha como vai ficar mais claro isso aqui agora. Em mais de 10 pontos, a tendência que você seja um hospedeiro. Se a diferença for menor que 10 pontos, a classificação também é de hospedeiro, mas não chega a ser prejudicial. Quer dizer, se for menos, não chega a ser prejudicial. É uma relação equilibrada. Por quê? Porque quando se relaciona com o outro, ou você vai ser hospedeiro, ou você vai ser parasita. Você vai ter que escolher. As suas prioridades vão ter que escolher. A nota 3 foi maior, assim, ó, se a diferença é de 10 pontos, também ocorre um comparativo com Deus. Isso também enquadra como hospedeiro, ok? Então, você tem aqui, ó, na nota 1 e 2, vai somar as duas. 1 e 2, olha, 1 e 2, Deus e eu, comparado agora com o 3, olha lá. Se a nota 1 e 2, ó, uma nota de até 30 pontos, menos de 50% da nota máxima evidencia um nível muito baixo de performance nessas áreas. Quais áreas? Eu e Deus, eu e eu mesmo, e eu e o próximo. Então, isso daqui serve para eu conseguir enxergar o quê? Se as notas estão equilibradas, porém abaixo de 30 pontos, isso significa que você apenas está o quê? Sobrevivendo. Está em autofagismo. Então, isso aqui é muito importante. Então, olha aqui, ó. Se a nota 2 e 3, 1, 2 e 3 é maior que 45, o ideal é que haja entre as instâncias acima de 45 pontos, 75% da nota máxima. Quando todas as notas estão acima de 45, isso denota que você caminha na direção de uma plenitude primária. O que é uma plenitude primária? Você sabe? Deixa eu parar aqui. Você sabe o que é a plenitude primária? Muito obrigado pela resposta. Realmente, vocês são muito interessados. O que é uma plenitude primária? Então, veja. Quando você olha aqui, ó, as camadas da cebola, tá vendo aqui, ó? Você vai estar na primeira camada. Então, do centro para fora, primeira camada, lá no núcleo. Então, instância primária é você vai conseguir enxergar você mesmo. Se você não conseguir enxergar você mesmo, você não consegue enxergar as outras, ok? Isso é uma instância primária, certo? Então, primeiro eu preciso enxergar eu. Mas não é uma relação aonde você se deprecie, mas você consegue enxergar uma relação aonde você permite se valorizar. Também não é demais, né? Tem gente que, por exemplo, gasta o salário que tem no salão de cabeleireiro, né? Aí é demais. Ou gasta fazendo... Já viu pessoas que peguem tudo que tem, vai fazer plástica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pega... Por quê? Porque como ela não... Os outros não conseguem dar o valor para ela, ela vive de aparência. Pode perceber que isso acontece muito no mundo dos famosos, né? A pessoa começa a ser outra pessoa. Por quê? Porque o corpo, a estética é muito importante. E aí, quando eu não consigo... Por exemplo, quais são as vantagens de ser gordinho? Vou perguntar aqui para alguém que me disse aqui que tem dificuldade com isso. Silvana, quais são as vantagens de ser gordinho?
Seu áudio, abre seu áudio. Não faz nada. Desculpa, não entendi bem a pergunta. Quais são as vantagens de ser gordinho? Cara, Olha, para um pouquinho, olha como ela reagiu. Ó. Como isso mexe com a estima dela, ela nunca parou a pensar que tem vantagens. Ela só lembra das desvantagens. hã? Não consigo, não tem vantagem, eu acho. Tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens. Aí você vai perceber que a sua estima de insatisfação consigo mesmo é maior do que o seu valor. Então, se você não consegue ver valor, vou te dar um exemplo. O gordinho é mais feliz. Vou te dar um outro exemplo. O gordinho consegue levar tudo na esportiva. Por quê? Porque ele consegue lidar consigo mesmo. Quando ele consegue lidar com... Isso é uma vantagem. Ah, mas eu não sou assim. Eu consigo ser assim só com os outros, mas comigo mesmo eu não consigo. Então, é uma coisa que você precisa mudar. Porque a mesma coisa que se aplica com os outros, tem que aplicar com você mesmo. Você precisa olhar para você e dizer assim, puxa, você quer ver uma coisa maravilhosa? Eu tô falando porque eu já pesei 171 quilos, então eu tenho autoridade para dizer isso. Você quer ver uma coisa maravilhosa? É quando você encontra alguém mais gordinho que você. Você fala, isso é ser gordo. Tá vendo aí? Eu sou magérrimo, eu tô demais. É assim ou não é? Então, tem vantagem. Eu quero que você pare para pensar, tem vantagem. Então, você tem que começar a dar seu valor. Se você não dá o seu valor, o que acontece? Essas notas vão te depreciar. Então, você precisa conseguir parar. E aí, obrigado, viu, Sil? Agora eu vou para Raquel. Raquel, me diz aqui, ó, porque você já mudou a forma do seu penteado e a maneira que você está segurando a sua cabeça. A maneira que você está segurando a sua cabeça está me dizendo que o seu corpo está falando que aumentou e melhorou a sua autoestima. Conta para mim o que que você está sentindo agora. Estou me sentindo mais leve. Por quê? Eu acho porque eu falei um pouquinho mais de mim. Quando a gente se expõe, a gente está jogando para fora, né? Exatamente. Isso é vulnerabilidade. Ó. Vulnerabilidade faz com que eu tire um peso que não sou eu para carregar. Entendeu? Então, isso a gente tem que fazer com a gente mesmo e com Deus. Quando você não tá legal, quando você não tá feliz com alguma coisa, você diz, Senhor, eu não tô feliz com isso daqui. Aí você tem que tomar providência. Como é que você toma providência? Primeiro é colocando na mão de Deus. Não é transferindo e nem terceirizando responsabilidade. Mas a partir do momento que você toma consciência de que você precisa mudar algumas coisas, vou te dar um exemplo. Quando a pessoa é gordinha, que foi o meu caso por muitos anos, eu precisava me tratar, mas eu não dava prioridade. Eu comia errado de manhã, eu comia errado na hora do almoço, eu não fazia exercício, eu me depreciava. Só que eu queria mudar, mas eu não tomava as providências que eu precisava tomar. Então, o que que eu precisei criar? Eu precisei, na minha relação com Deus, começar a ter alguns hábitos diferentes. Então, você precisa, Raquelzinha, todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã, antes de fazer o planejamento da sua vida, é procurar o planejamento de Deus na sua palavra. Amém? Pede para Deus, Senhor, esse versículo aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que que eu preciso me aliviar aqui, Senhor? Vou olhar para o meu valor, lembra? Eu com Deus, depois eu comigo mesmo. Será que, puxa vida, vou falar outra vez, vamos lá. Olha a sua mão. Você tem mão, tem? Faz assim com a mão aí. Faz aí, deixa eu ver. Faz aí. Vai, Fábio. Ok. Você tem mão? Quantos não tem mão? Quantos não tem mão? Ninguém. Tem várias pessoas que não têm mão. Visite um hospital de reumatologia. Você vai ver pessoas amputadas, você vai ver pessoas que não têm. O que que isso vai fazer? Vai tornar consciência a algumas coisas que você precisa. O que que você precisa muitas vezes? O que que você precisa? É tomar consciência de que você tem valor, você tem algumas coisas que outras pessoas perderam. Quando você não toma consciência disso, por exemplo, eu sou filho de pais separados, e a principal trauma quando você é filho de pais separados é você ser
hospedeiro. Por quê? Porque sempre, numa relação com outras pessoas, você sempre vai querer dar o que te tiraram. Certo? Tá claro isso? Sempre numa relação com o outro, você vai querer dar o que te tiraram. Então, nessa relação do que te tiraram, você tem consciência? Tá consciente para você? Vamos dar um exemplo. Nessa relação de pais separados, há um ringue, né, entre o pai e a mãe. Existem crianças que têm o privilégio de algum final de semana passar com os pais e algum final de semana passar com as mães. O meu foi só passar com a minha mãe porque meu pai não dava valor. Então, isso aqui causou um trauma, entendeu? De abandono. E aí, como eu não quero que outras pessoas sejam abandonadas como eu fui, então eu consigo me doar muito. Eu consigo me dar muito. Por isso que tem que ter um momento que eu restauro a minha estima. O que é restaurar a minha estima? É dizer assim, hoje eu não sou abandonado. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu faço parte de uma comunidade maravilhosa. Então, aquele Éden do passado não precisa ser o Éden do futuro. Tá me entendendo o que eu tô dizendo? Minha relação com Deus tem que trazer consciência que meu estado de origem, meu estado do passado lá atrás, não pode mais interferir no meu presente. Então, como é que eu faço isso? Como eu respondo isso? Quando eu olho para minha 8 instâncias da superplenitude e olho o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Aí começa a mudar. Tá claro isso? Por isso que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, porque você sempre vai querer dar para as pessoas aquilo que te tiraram, né? Exatamente, Nil. Exatamente. E é aí que mora esta ferramenta. É aí que mora essa ferramenta. Para quê? Para fazer você enxergar que, às vezes, o culpado pelos seus resultados é você mesmo. A minha família não tinha voz, não podia, era muito reprimido, não podia falar. Uhum. E eu quero dar atenção, eu quero que as pessoas falem, que elas estão sentindo, que elas pensam. Que é uma coisa boa. Só que se for feito em excesso, é uma coisa ruim, tá me entendendo? Então, eu preciso equacionar isso. E como é que eu equaciono isso? Certo? Como é que eu equaciono isso? E aí tem algumas outras ferramentas que, quem sabe, um outro dia a gente trabalhe isso, mas só para dar um gostinho de quero mais, só para dar um sebinho na boca de vocês, um outro dia a gente vai conversar aqui, ó. Não sei quantos conseguem enxergar aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Mas aqui tem assim, ó. 4 grandes armadilhas. Primeira armadilha, arrogância e prepotência. Segunda armadilha, vaidade. Terceira armadilha, atalho. Quarta armadilha, zona de conforto. O que é isso? Isso são 4 armadilhas que, quando a gente identifica as super 8 plenitudes, a gente cai. Certo? Por quê? Porque às vezes eu preciso saber fazer a pergunta certa. Mas vamos lá, o Gu tem uma pergunta aí. Vai lá, Gu. Pastor, exatamente sobre isso. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Quando o senhor estava falando sobre as qualidades, eu peguei um papel ali, comecei a rascunhar e saíram 19 de cara. Oh. E é esse o ponto. O que muitas vezes leva a gente a se limitar nisso? Porque dá a impressão de que eu estou sendo arrogante, prepotente, vaidoso. Como equilibrar o reconhecimento com essas armadilhas? Ou isso é para a próxima? Cara, a sua pergunta vale $1 milhão. E onde eu recebo? Porque assim, ó, isso daí é tão forte com o que você vai dizer, porque quando você faz essa relação de quem você é, vou te dar, não sei se convém, mas se você quiser, fique à vontade, mas vamos entender aqui assim, ó. Se eu pedir para você ler as 21, eu não vou pedir, mas se tivesse nós dois, eu pediria para a gente ler. Mas depois você faz uma relação e construa pontes entre elas. O que você acha dessas relações? Vou dar um exemplo, né? Você colocou lá, eu sou eficiente, eu sou... o que tem a ver... Eu tenho uma voz bonita. Então, olha aqui, ó, você tem que ver a relação dessas qualidades com essas camadas. Com as camadas. Tá.
Então, quantas qualidades tem a ver com Deus? Sim. Quantas qualidades tem a ver com a sua comunidade? Quantas qualidades tem a ver com os parentes? E aí, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Direcioná-las. O que aconteceu comigo? Das minhas 42, cara, eu tinha mais de 50% só com a profissão. Puxa vida. Então, o que eu determinei? O que eu determinei? Não, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que o trabalho era onde eu me escravizava, porque eu achava que tudo tinha a ver com o trabalho. Aí eu comecei a olhar para o meu aspecto de família e ver que a minha roda não girava. Por quê? Porque eu gastava muito tempo, lembra da incoerência que eu falei? Sim. Entre o que é mais importante, família ou trabalho? Não, família é mais importante. O que eu dedico mais tempo? E que o meu tempo estava sendo sugado pelo trabalho. E aí eu dizia para o meu cérebro que isso é muito importante, que eu preciso sobreviver, mas eu sabia que essa relação estava sendo nociva, mas eu não reconhecia ela nociva. Então, quando eu relacionar, e eu desafio você, relacione as suas qualidades com as camadas. E aí, qual é a camada que tem pouca? É a camada que você vai ter que trabalhar mais você com Deus. Entendeu? Aí eu preciso falar, puxa vida, eu preciso mudar alguma coisa aqui. Mas legal, gente. Tá claro aí? Acho que tem pessoas que precisam sair aí, tem mais... Print rapidinho, Silvana, antes de você sair. Tô vendo que essa aula aqui não vai acabar nunca. O pastor. Fala. Vamos tirar o print. Vamos tirar o print já aí, só para poder liberar aí, pessoal. Vamos lá, sorrisos. Boa. Pode falar, Nil. Por isso que você falou que quando você analisa suas qualidades e faz a correlação com as camadas, né? Você identificou que as suas estavam totalmente ligadas ao trabalho, né? Isso. E aí é diferente porque você achava que família era importante, mas não dedicava tanto lá quanto achava. Aí, quando você faz essa avaliação, aí você fez uma outra vez que você falou, você analisa linear ou cíclico, porque como é que você corrige, né? Então, aí, Nil, a gente corrige olhando para as 4 armadilhas. Essas 4 armadilhas, que é o circular. Não, essas 4 armadilhas é o relacionamento entre a circular e a cíclica. A cíclica é a circular, mas é a linear. Linear é a reta, o que envolve a minha emoção e a minha razão. Então, eu preciso fazer essas duas pontas cruzarem. O que acontece na maioria das vezes? Elas trabalham paralelas, elas não podem ser paralelas, elas têm que cruzar. Quando cruzar, atinge o equilíbrio. Então, existem coisas que são racionais, existem coisas que são emocionais. Eu preciso fazer essas duas coisas cruzarem. Quando que eu faço essas duas coisas cruzarem? Quando algumas qualidades envolver a minha profissão, mas às vezes a mesma qualidade envolver eu e Deus, ou eu e eu mesmo. Então, eu preciso forçar com que isso. Aí tem outras ferramentas que depois eu posso passar para vocês, que me forçam a enxergar isso. São exercícios diários que eu quero que você entenda, que essa ferramenta é para identificar. A partir do momento que eu identifiquei, então agora eu vou num processo de busca, certo? De busca para quê? Vamos dar um exemplo. Se o meu problema é o meu espiritual, né? O meu espiritual não está legal, então o que eu posso fazer para melhorar? Então, exercícios. Então, veja, sempre lembrando, ó, que para eu permitir uma mudança integral, uma mudança completa, vamos recapitular, eu preciso mudar pensamentos, é por isso que a gente lê. Eu preciso mudar sentimentos, é por isso que a gente assiste alguns filmes aqui no Clube das 5. E eu preciso mudar a minha comunicação, aquilo que eu falo e aquilo que eu não falo, comunicação verbal e não verbal. Então, se eu assisto um filme, se eu leio um livro, e se eu modulo a minha voz, ou se eu sei me expressar, entendeu? Eu começo, por exemplo, assim, olha a relação que tem agora, nesse momento, da Carol e o seu filho. Tá vendo ali, ó? Olha a relação, o cabelo dela tá do lado. Isso aqui é uma leitura corporal. De uma relação que ela está transmitindo de alta
cumplicidade. Me entendeu? Se ela reconhecer isso, porque às vezes a gente faz isso inconscientemente, mas essa relação isso vai fortalecer a sua estima. Dizer assim, puxa, eu tenho alguém que me ama e eu amo alguém. Entende? Isso vai fortalecer a sua estima. Isso vai fazer tão bem para você que vai te dar sustentação para outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para Posso Raquel. perguntar uma coisa, pastor? Pergunta? O Henrique, ele tá num momento, ele tá com 5 anos. E ele Sei. tem uma fissura pelo braço. Aham. Pelo meu braço e da minha sogra. Porque minha sogra mora aqui embaixo, né? Então ele tem Certo? bastante contato com ela. Ele tem, eu acho que isso é do Édipo, né? Complexo de Édipo. Ele abraça, essa parte aqui do braço, assim, ó. Ele se agarra de um jeito e beija e abraça, sabe? Olha só, ele tem uma loucura pelo braço. Isso é uma coisa boa. Depois eu te digo por quê. Tem uma leitura não corporal aí, que é esse exemplo que ele está dando nos membros é porque tem alguma deficiência emocional. Depois eu te falo, em off, Tá. essa deficiência emocional que tem que suprir. E se ele faz isso é porque ele está dando um sinal, entendeu? Ele tá Sim, gritando, isso tá assim cerca de um mês, mais ou menos. E realmente eu ele tá fico pensando o gritando. que pode ser. Eu precisava mesmo dessa É, resposta. ele está gritando algumas coisas que são importantes. Tanto é que ele pegou agora, uns dias atrás, ele teve febre alta e garganta. Ele teve 38,5 de febre e a garganta inflamada ali. Ele ficou uma semana bem Como que é o ruimzinho. nome dele? Henrique, Tudo bom, Henrique? fala com o pastor. Tudo bom, Henrique? Vamos. Beleza? Fala para mim, Henrique, o que você gosta de comer? Abacaxi. Abacaxi? Sério, cara? Rapaz, eu descasquei tanto abacaxi. Você gosta de abacaxi com casca ou sem casca? Sem casca. Sem casca? Você gosta dele docinho ou amargo? Sim. Você gosta dele redondo ou em quadradinhos? Redondo ou em quadrinho? Redondo. Ai, que legal. Você gosta de comer ele de manhã ou o dia inteiro? De manhã ou o dia inteiro comer abacaxi? Inteiro. Inteiro? Quem que dá abacaxi para você? Quem que dá abacaxi para você? Mamãe. Ah, entendi. Então ela gosta de abacaxi. Mamãe gosta de abacaxi? Sim. Sim. Ok, ok. Maravilha. Essas perguntas foram intencionais. Depois eu te digo o que eu descobri com essas perguntas. Tá bom. Mas legal, gente. Então vamos lá. Para a gente encerrar aqui, porque a gente tem algumas pessoas que precisam sair. Vamos lá. Em uma frase, o que significou para você, Fábio? Quais fichas caíram? Consciência. Ok. Nil, Consciência também. Carolzinha, Mais uns leques aqui. Consciência que eu sou uma só e eu tenho que fazer o que eu faço numa área, eu posso fazer nas outras áreas também. show de bola. Vamos lá, Carlão. Abre o áudio, abre o seu áudio. Eu acho que dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. Esse mapa aqui, a ideia é fazer o quê? É aumentar os números ou equalizar tudo no mesmo que sejam 6? Entendeu? Equilíbrio. A ideia é equilibrar, Equilibrar. mesmo que seja tudo 6. Por Não exemplo, tem problema. eu várias vezes eu estou fazendo a lápis isso, né? Mas por várias vezes que eu venho e faço, tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Nunca é o mesmo número, entendeu? Ok. Então, é isso que eu queria saber. Eu tenho que lutar para que o número seja mais alto ou eu tenho que lutar, não é lutar, Sim, trabalhar, né? sim. Para que seja tudo igual, mesmo que seja um número não tão alto, vamos supor o número 6. É isso a ideia? Equilíbrio. Eu tenho que buscar equilíbrio. Quanto mais equilíbrio buscar, mais a roda roda. Daniele.
Eu acho que é autoconhecimento. Autoconhecimento. Show de bola. E aí, Gu, quais fichas caem? Autoconhecimento também, pastor. Legal. Autoconhecimento. E aí encontrar a minha missão, porque tem coisas que só eu, talvez, não só eu, né, mas tem características que eu tenho, que algumas pessoas não têm, e eu tenho que encontrar a minha missão. Ok, show de bola. Sunamita! Bom dia, Bom dia, quais fichas já caem? estou no trabalho. Ô, Glória! Como que é a pergunta mesmo, Quais pastor? fichas caem para você? É a minha missão. A Maravilha. minha missão como mãe, como profissional, como representante do Senhor aqui nessa terra, né? Amém. Beleza, então, galera. Vamos fazer nosso boot? Então, fecha a câmera aí, na medida do possível que você puder, fique em pé ou fica sentado, como você se sentir melhor, para a gente fazer essa oração, onde a gente vai repetir algumas coisas importantes aqui, para que você saia daqui diferente. Ok? Então, vamos lá. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Repita comigo. Eu, hoje, entendi o meu papel. O meu papel comigo mesmo, o meu papel com Deus e o meu papel com as pessoas. Respira fundo. E diga: Senhor Deus, me ajude a equilibrar essas 3 superpotências, onde eu preciso me relacionar mais contigo, aí eu preciso me relacionar mais comigo mesmo, para que eu tenha poder, porque eu tenho dinamis, porque eu tenho dinamite para poder desconstruir ou construir o que precisa, Senhor, no relacionamento com as pessoas, em todos os âmbitos da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Maravilha! Benção pura, galera. Nota 10, a gente vai se encontrando e vamos amarrando os bigodes aí. Excelente. Viu? O seu áudio. Show. Agradecer pelas 3 aulas, que você praticamente tivemos quase 6 horas de aula, né? Umas 4 horas e meia, 5 horas de aula. E é um assunto que, se deixar aqui, a gente vai se estender nele. E a gente conta com você o ano que vem, que a gente vai aí, né? Nós estamos fazendo umas reuniões aí para alinhar os objetivos do grupo, né? De resgate. Vai ter muitas mudanças aí para 2023, né? E a gente vai estar conversando com o pessoal depois. Mas você é uma peça importante para nós. Com certeza, eu me juntei com a Carol nesse grupo, né? Foi uma experiência, tivemos nossos atritos, com certeza, que isso é importante. É por causa disso que nós ficamos juntos, o Fábio também. E você é um presente de Deus para nós aí. Fico muito feliz de ter conhecido você através do Carlos. E você, com certeza, uma grande mente mestra para nós aí. Eu me tornei uma pessoa melhor por causa de você também. Amém, amém. Tamo junto e misturado. Obrigado pelas aulas aí, foi demais mesmo. Demais mesmo. Valeu! Gente, excepcional dia aí. Beijo para todo mundo. Bora lá, gente. Valeu, beijos.